Oi, oi, boa noite, pessoal. Como eu havia falado agora há pouco, né? Chegando, me deu um frio na barriga para estar começando agora. A nossa terceira edição do Leitura Compartilhada, esse projeto que tem, assim, promovido muitos encontros, né? Muitas transformações, tem resgatado a leitura, o hábito da leitura para algumas pessoas, né? Tem me ajudado demais, porque eu era uma grande procrastinadora de livros. Como vocês veem aí, olha, eu sou a louca dos livros. Procuro sempre estar colocando um na fila para fazer a leitura. Sou aquele tipo que gosta de ler vários livros ao mesmo tempo. Então, às vezes, eu vou me deparar com livros que estão no quinto capítulo há 6 meses que eu não pego. E aí, de repente, eu vou e dou continuidade. Enfim, cada um tem a sua maneira, né? Então, boa noite, gratidão por vocês estarem aqui no presencial. Eu sei que tem algumas pessoas que não vão conseguir estar aqui agora, mas que vão nos assistir na reprise, né? Vários rostinhos das edições passadas, eu fico muito feliz, né, pela permanência, pelo interesse. Isso significa, então, que a gente está no caminho certo. E para quem está chegando agora, né, eu sou a Alane, sou psicanalista. Eu sempre falo que eu sou uma buscadora do conhecimento. Eu estou sempre buscando me encaixar em algo que traga mais conhecimento, né? Então, acho que eu vou chegar, assim, aos 100 anos estudando. Enfim, atualmente eu estou em Salgueiro, é uma cidade bem do interior de Pernambuco, eu sou nordestina, eu sempre falo metade pernambucana, metade cearense, né, que são a origem dos meus pais. Tenho uma filha de 19 anos, que é a Carol, que está indo para a universidade. A gente está vivendo aí esse momento de transição, né, a síndrome do ninho vazio, mas eu vou sobreviver. Então, a gente vai começar se apresentando. Eu quero saber um pouquinho de vocês. Para quem já faz parte de edições passadas, falar um pouco sobre a experiência também é muito bom. E a gente segue. Antes disso, cumprimentar aqui Maria Inês, que conseguiu se conectar. Olá, boa noite. Está nos ouvindo? Ela está ainda se conectando. Então, para quem está na minha telinha aqui, a primeira é a Adriana Goulart. Eu vou pedir para você se apresentar. Oi, boa noite a todo mundo. Eu sou a Adriana, estou aqui em Foz do Iguaçu, mas sou carioca, né? Sou do Rio de Janeiro, sou advogada, é minha formação, adoro ler, adoro essa coisa, e participei do último Leitura Compartilhada, que foi o livro da Julia Cameron. Eu acho fantástica essa possibilidade da gente interagir e trocar as nossas impressões sobre o que a gente está lendo, né? Trazendo as nossas vivências, as nossas experiências. A leitura do último livro foi super interessante para mim. Acho que isso traz novas ideias, favorece o nosso desenvolvimento como um todo. E como a Alane, eu estou sempre lendo muitos livros ao mesmo tempo, também faço a mesma coisa. Aquele livro, é aquela ideia que está naquele livro. Aí vou ver, está lá pela metade, retomo novamente. Adoro isso. Sempre estou lendo vários temas, tenho vários interesses em vários temas. Esse livro não começou com você, estava na minha lista, então fiquei super feliz de poder estar aqui, né, fazendo essa leitura com vocês. Assim, a minha expectativa é que a gente realmente descubra, né, essa coisa toda do trauma, porque na vida a gente vai passar ainda por muitos, já passou por alguns, e vai passar todo mundo, né? Está passando por algum tipo de trauma. E eu acho que é muito interessante essa abordagem que o autor traz nesse livro. Então, estou aí para trocar as impressões com vocês, gente. Tá? Prazer conhecer vocês e excelente leitura e caminhada para todos nós. Seja bem-vinda. Que ótimo. Obrigada. Estou aqui
ajudando alguém que está querendo entrar e não conseguiu ainda por conta da senha, mas eu acho que agora deu certo. Consegui. Pronto. Aí. É, pronto, deu certo. Consegui. Ai, Obrigada. que ótimo, maravilha. Bom, Capaz. a segunda, aqui é a Mônica, que aparece para mim. Olá, Mônica, boa noite. Boa noite, Lani. Boa noite, pessoal. Eu sou Mônica, sou aqui de Belo Horizonte. Trabalho aqui como médica. Também adoro ler. É a primeira vez que eu participo. Já acompanho seu trabalho de outras maneiras, mas é a primeira vez que participo. Também adoro ler e leio vários livros ao mesmo tempo. E é muito bom estar aqui com vocês. Que ótimo. Seja bem-vinda. Muito bom. Obrigada. Fabiana. Fabiana, eu não consigo pronunciar o sobrenome. Berlitz. Berlim. Boa noite a todas. É a primeira vez que eu estou participando. Meu nome é Fabiana, estou aqui do Rio Grande do Sul. Está mutada. Está me escutando novamente? Agora sim, voltou. Voltou. Meu nome é Fabiana, sou aqui de Canoas, do Rio Grande do Sul. Eu já conheço o trabalho da Lani. Eu não consegui participar da outra vez, devido a alguns problemas familiares, mas estou aqui. E achei muito interessante quando vi esse livro. Eu não conhecia, mas quando eu li esse Jesus, comecei a ler, vou dizer para vocês assim, ó, tem tudo a ver com a minha família. É muito interessante como é que as coisas se encaixam. Enfim, espero que seja maravilhoso para todos nós, a troca. Ai, que ótimo. Obrigada, Fabiana. Eu também me identifiquei muito. E é um livro que a cada parágrafo que você vai lendo, você vai sentindo mais vontade de avançar para o próximo. Aí você depois vai se deparando com algumas ferramentas que vêm vindo. E aí também eu não sei explicar se é por conta da minha aproximação com a escrita, que cada vez mais eu me interesso, porque eu sei que tem exercícios que envolvem a escrita, né? E aí, assim, é uma coisa muito livre também, né? Enfim, estou muito feliz. Maria Inês não conseguiu conectar o áudio, mas está ouvindo? Inês, sinaliza para a gente aí se você consegue nos ouvir. Ela pode tentar entrar novamente, sair e entrar, né? Mariana. Olá. Sou eu, porque tem outra ali também. Está mutada. Ah, é Mariana Chequetes. Ah, tá. Está na fila, tá? Oi, Xará. Sou Mariana Chequete, eu sou de Niterói e moro em Itajubá, Minas Gerais também, né? Só que é lá no sul. Itajubá é mais perto de Niterói, no Rio, do que de Belo Horizonte. Eu estou aprendendo a existência em Minas Gerais, que é um país, né? Coisa mais rica, nossa. No. E, bom, também conheço Lani faz uns anos, né, Lani? Sim. A gente se conheceu prestes ao estouro da pandemia acontecer, e foi uma riqueza, uma alegria poder contar com o trabalho da Lani, as ferramentas tantas ao longo do período de reclusão. E então venho aperfeiçoando, sou massoterapeuta, terapeuta integrativa atualmente, arquiteta até 10 anos atrás. Então, em aperfeiçoamento, digamos. Atualmente, redescobri a ilustração como atividade também. Então,
Acho que esse livro, pelo que eu estou percebendo, ele vai tocar fundo em todos nós, né? Muito Escritora, interessante. Ah, sou escritora também. escritora, É isso. enfim, Estou feliz de estar aqui. nos conhecemos numa padaria. Foi. Ai, delícia. Cafezinho. Então, muito bom. Obrigada pelo convite. Prazer todo mundo. Que Graças. nossos encontros sejam profícuos. Ótimo, obrigada. Rosália, seja bem-vinda. Boa noite a todas, eu sou aqui de São Paulo, sou terapeuta e, assim, cheguei agora rapidinho, quando eu vi o chamado, eu falei, gente, é a Lani sempre tem coisa boa, vou entrar lá na sala. Mas o tema é muito relevante, porque eu tenho estudado muito constelação e esse tema trauma é uma coisa que realmente todos nós temos a nossa caminhada, então, assim, eu agradeço demais, eu adoro o seu trabalho, sempre que eu estou sempre xeretando o que você está fazendo de interessante, o teu jeitinho generoso, acolhedor, então que seja bom para todos, e agradeço muito o chamado, o convite. Gratidão, Rosália, muito obrigada por estar aqui. Estou de São Paulo. Bem-vinda. Agora sim, Mariana Vincennes. Boa noite, todo mundo. Só mulheres aqui? Sim, mas tem um livro também, Questões Válidas. Ah, legal. Eu sou do Mato Grosso, não Mato Grosso do Sul, que confunde-se muito. Já conheço a Lani já tem um tempão, né? Bastante tempo, logo que ela começou a fazer o trabalho da roda lá, né? Da flor, eu acho que foi uma das... Florescer, eu acho que eu fui uma das primeiras da turma dela, né? Muito tempo, mas daí parei, segui-la, fiquei um bom tempo, né? Sem segui-la, e ela aí, daí eu vi, né? Ela sempre mandando mensagem, e ela mandou a mensagem desse livro, e por coincidência, no dia que ela mandou, foi o dia que eu tinha encomendado o livro, né? É um livro que fazia muito tempo que eu gostaria de ler, que o meu nicho, eu sou psicóloga e sou consteladora sistêmica familiar, e meu nicho é traumas, né? E daí vi ele lá no Uma Nova Mulher, né? A indicação na série Uma Nova Mulher, da Netflix. E daí eu sempre fiquei a fim de comprá-lo, mas eu acho que ele estava bem caro no começo, daí eu acho que depois ele diminuiu ou só tinha em inglês, uma coisa assim, quando eu procurei. E daí, na época, eu não comprei. Eu sei, né? Como eu sou consteladora, acredito muito no sistêmico, né? Então, tudo tem sua hora certa. E era para ser agora. E eu gosto muito de ler. Gosto muito de ler, não. Gosto muito como que eu vou dizer? Dos temas dos livros, né? Por mim, quando eu me apaixono, compro, mas acaba o tempo para ler, acabo priorizando outras coisas e não lendo. E daí eu vi nisso uma ótima oportunidade para começar e terminar esse livro, né? Que eu acho que até é o propósito da Lani, né? Nesses encontros, né? Não sei, né? Mas para mim vai ser muito importante isso, né? Ainda mais que é um livro assim que é baseado no meu nicho. Obrigada, gratidão pela insistência também, porque ela insistiu comigo. Eu não costumo desistir, assim, fácil. Obrigada, Lani. Eu já fui, assim, muito procrastinadora com leituras. Gosto de ler, mas, assim, às vezes era aquele turbilhão de coisas na cabeça e eu acabava me perdendo, então eu procrastinava bastante. Então, acho que o leitura compartilhada vem também dessa necessidade, né, de, assim, foi num momento que eu estava bem carente mesmo,
porque acabam sendo encontros terapêuticos, né? As pessoas elas acabam se envolvendo, se engajando, então a gente meio que cria, né, um laço, um vínculo, e isso aliado aos aprendizados, né? Então não é algo que a gente lê e retém aquele conhecimento só para a gente, né? Então a gente tem essa tendência de estar compartilhando. Então acho que aí é que é o grande diferencial do grupo, né? Igor, Estou aprendendo a olá. mexer nesse Zoom. Como vai, pessoal? Olá a todos, boa noite. Eu sou paciente, vamos falar assim, da Márcia, né? Aqui de Belo Horizonte. Então, foi a Márcia que me convidou para eu poder conhecer um pouco do trabalho de vocês. Eu acho muito bacana. Eu adoro ler, mas eu me sinto assim, um peixe fora d'água, porque quem lê mais é mulher. Eu não sei por que homem não tem costume de ler. É um negócio impressionante, que assim, eu me sinto... as minhas amigas leem, meus amigos nenhum lê. Eu acho que assim, é uma tristeza, né? A gente está numa época que tem um déficit de leitura impressionante. Mas eu sempre gostei muito de ler, e eu tenho vários livros aqui em casa, assim, então eu tenho 20 para ler, assim, ao mesmo tempo, sabe? Então eu acho que eu não sei se o áudio vocês estão me escutando bem? Estamos Então, sim, tá ótimo. então tá. Então eu tenho assim, eu sempre estou lendo uma coisa ou outra e gostei muito desse livro. Aliás, eu li com minha mãe, na verdade. Minha mãe e minha irmã está fazendo terapia, esse livro foi indicado para ela também. E eu acho muito interessante quando ele fala sobre a questão de ser um buscador. Porque quem gosta do mundo holístico, eu não sei, o budismo fala muito isso, o importante é buscar, né? E no cristianismo tem também, você bate a porta e você encontra. Então tem sempre esse chamado para busca. Você é uma pessoa que está buscando? Eu acho que isso tem muito a ver com a questão da fé também, né? A gente está indo atrás do que a gente quer, e eu vejo que hoje em dia a gente está talvez, eu não sei se vocês são da mesma geração, mas a gente está numa geração dos mais jovens que eles não têm esse espírito de curiosidade, de busca, né? E a gente tem que estar sempre buscando, independente da idade. A gente está sempre que tem que saber, querer procurar, querer aprender. Eu comecei a fazer, eu faço pedagogia. Desculpa, gente, que eu não sou. Minha formação é que eu sou formado em administração pública, eu sou funcionário público e atualmente eu faço pedagogia. Eu descobri mais velho que eu amo dar aula. Eu adoro essa aula a área de ensino, sabe? E nunca não existe essa questão de idade para aprender, gente. É sempre um aprendizado, é sempre uma busca. A gente tem que parar com essa noção de que depois de certa idade não tem. Claro que tem, é sempre um aprendizado, é sempre uma busca. Infelizmente, a nossa sociedade está ficando cada vez mais descartável. Eu peço desculpa de estar falando disso, não sei se tem muito a ver com o livro, mas eu acho importante, né? E um alô para todos, pessoal de diferentes regiões do Brasil. Eu achei o livro muito bacana, tá bom? Vou desligar Bem-vindo. meu áudio porque eu sou de conversar muito, mas eu vou ficar aqui Que bom, escutando, eu nós estou por aqui. também. Tá bom. Bom, chegou a Kênia agora, e eu acho que a Maria Inês deu uma saída, que eu acho que ela ainda está com problema na conexão dela, no áudio. Kênia, seja bem-vinda! Chegou na hora certa, é a sua vez de se apresentar. Eu cheguei sem nem saber o que está rolando. Chegou na hora exata. É para apresentar, então? Isso, rapidinho aí. Então, meu nome é Kênia Camargo, né? Eu já conheço a Alane tem um tempo. Eu sou aqui de Betim, Minas Gerais. Eu trabalho com luto pet e eu estou querendo ingressar. O meu livro não chegou, infelizmente, mas acredito que amanhã ele vai estar comigo. Eu não comecei a leitura. E aí, nesse processo de perdas, que eu passei por um emprego, eu entendi alguma coisa, a chamada do livro me chamou muita atenção, sabe? Então, eu quero estar dedicada aí nesse grupo de estudo, porque eu amo leitura também, para entender um pouquinho dessas questões aí que a gente vai abordar nesse livro. Que ótimo. Muito bem-vinda. E vamos lá, né? Mandei mensagem aqui para a Maria Inês, para saber se ela está precisando de ajuda para entrar novamente. Enfim. Bom, deixa eu ampliar aqui a minha telinha.
leitura compartilhada, né? Qual que é a proposta para essa edição? O primeiro livro que nós lemos foi O Arte da Escuta, da Julia Cameron, né? A gente acabou descobrindo essa autora maravilhosa, que é a mesma autora do Caminho do Artista. A Inês está falando que não tem som, não escuta e nem consegue falar. Será que ela está acessando pelo celular? Por onde será mais fácil? Enfim, vamos ver se ela consegue. Então, e aí a primeira edição ocorreram, acho que foram em 9 semanas, né? E aí depois disso a gente acabou se aprofundando em um outro livro da Julia Cameron, que foi o Nunca é Tarde Demais, né? Então, é como se desde a primeira edição um tema fosse meio que se conectando ao outro. Não sei se quem já participou das versões anteriores sentiu também essa sensação de que é como se fosse um percurso que a gente vem fazendo, né, desde setembro do ano passado. Foram livros que casaram, foram muito convenientes com o meu momento, então, assim, eu sou muito grata, né, à participação de todos. Eu vejo como uma construção, né, não é algo que seja criado exclusivamente por mim, mas em conjunto, né? O grupo no WhatsApp serve para a gente fazer essas trocas. Semanalmente, eu acredito que assim, é de suma importância a gente estar fazendo uma leitura prévia do capítulo, né? Eu sempre ponho essa orientação, fazer a leitura até página tal, e está sempre trazendo a proposta da escrita, né? Para que aquele conteúdo, aquele tema faça sentido e aquilo se torne algo significativo para a gente realmente viva o processo. Então, sempre a intenção de estar trazendo para leitura compartilhada são títulos, né, que apresentem ferramentas e coisas práticas para a gente estar colocando na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então, eu estou muito feliz com isso. E aí, falando um pouco sobre o Mark Wallen, né, que é o escritor, ele é um terapeuta familiar, né, especialista em constelações familiares. Inclusive, eu acho que ele fundou um instituto, né? E aí o livro, ele aborda esse conceito, né, da herança transgeracional dos traumas e dos padrões familiares, né, e explora também como experiências traumáticas, né, de gerações passadas, não especificamente a pessoa viver aquele trauma, como, por exemplo, na infância ou na adolescência, né, mas, assim, o quanto repercute o trauma dos seus antepassados. E eu achei isso também, assim, muito interessante. Então, foi algo que me chamou bastante atenção, né? E outra coisa bacana que ele traz no livro é contar histórias. A Adriana está me falando aqui que travou. Para vocês também está travado? Não, né? Não. Adriana, será que a sua internet? Para mim aqui está normal. Então, o Mark, ele traz também histórias de casos reais. Nós tivemos a experiência no livro anterior, onde a Júlia também trazia situações. Isso nos parece aproximar mais ainda com o tema, porque a gente acaba meio que, muitas vezes, se identificando com aquelas histórias, né? Eu acredito que para vocês também isso aconteça, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Ele descreve como essas experiências, né, com os nossos ancestrais, podem deixar impressões duradouras em nosso sistema. Eu sempre tive em mente que
nós, como um sistema nervoso, né, digamos, ainda no período da gestação, né, eu sempre imaginei, né, de que a gente acaba meio que imprimindo no nosso sistema nervoso aquelas emoções vivenciadas, né? A gente sabe que muitas vezes a vida intrauterina, muitos organismos às vezes sofrem meio que uma rejeição, né? E aí as experiências que a mãe vive, as emoções intensas, emoções fortes, né? De alguma maneira isso acaba ficando registrado no bebê, então muitas vezes, até mesmo pelo olhar da própria psicanálise, né, essa sensação de rejeição, muitas vezes, vem dessas experiências ainda no útero, e após, né, esse nascimento, muitas vezes, a criança, o bebê, ela vive como se fosse uma grande ruptura, uma coisa muito marcante, forte, é como se fosse algo assim, uma desestruturação, né, para que ele consiga se reestruturar e dar sentido para aquilo. Então, a gente acaba, nessa fase, muitas vezes, sentindo meio que uma angústia de separação, né? Por exemplo, as mães, elas precisam ter todos os cuidados ali com o bebê, né, ainda muito pequeno, muito dependente totalmente, né, então, imagina as experiências desse bebê, até ele entender, né, que ele e a mãe, eles são indivíduos, né, então, até o primeiro aninho, né, de vida, essas experiências, elas são muito fortes, né? Então, o que o Mark traz para a gente, né, vai muito mais além, né, daquilo que eu imaginava. Então, enfim, ele fala de gerações, né, bem anteriores. Achei isso, assim, impressionante, no livro. E aí, hoje, a gente vai abordar, né, a introdução. Eu gostaria de saber quem fez a leitura. Adriana, Mônica, Igor, Mariana. Me contem quais são as impressões de vocês para esse primeiro momento em contato aí com a leitura. Quem quer falar? Quem quer comentar? Para a gente começar. Eu quero. Então, vamos lá. Posso? Quem falou, eu quero. Fabiana. Eu. Eu quero. Eu achei muito interessante, gente, porque assim, ó, meu sogro se suicidou em 2020. Aumenta só mais ou aproxima a tua voz. Tá. Tá um pouco mais... Agora tá melhor? Sim. Muito, muito melhor. Tá. Meu sogro se suicidou em 2020. E a minha filha sempre teve problemas com crise de ansiedade, com depressão, desmaiou de dor atrás no osso, levei para tudo que foi médico, enfim. Mil e uma coisa para resolver, assim, desse tipo, que não, dor no osso, médico, o osso não dói, né? Enfim, e veio a tentar o suicídio também 3 vezes. Tá? Aí fizemos constelação, estou estudando, estou me aprofundando, tentando descobrir o porquê, né? Daí levei ela até para constelar e disse ela, filha, lá tu vai enxergar o que está acontecendo. Ela é uma adolescente não acredita em muita coisa. Tu vai enxergar. E não adianta tu ir lá e enxergar e não tentar mudar o que você está vendo. Então, gente, o que eu vejo assim no livro, eu digo para vocês assim, é bem o que eu estou passando. O trauma que ela teve com a mãe, né? Ela tem um problema muito sério com o pai dela, com o meu marido, muito sério. Eu digo para ela, o que seu pai fez para ti? Porque seu pai faz tudo que tu quer, tudo. Tu pediu, que tu ganhou, tudo.
eu acho que, de repente, é o tudo que também der o problema. Enfim, muito parecido, assim, muito parecido. Vou deixar só relatar para vocês que é muito interessante. Bacana. Algumas partes também do livro, assim, eu já consegui, assim, me identificar com várias coisas, sabe? Algo que eu recomendo também é anotar, né? Pegar um bloquinho de anotações, um caderno, e a gente, porque à medida que a gente vai lendo, né? Eu já vi que a partir do 4º capítulo em diante, ele vai começar a explorar as ferramentas, né? Então, acho que foi no capítulo 8, hoje eu já estava fazendo os cards para o capítulo, eu me deparei com uma parte onde ele pede para a gente descrever a nossa mãe. Então, eu falei, meu Deus do céu, assim, vai ser muito denso, porque essa relação que a gente tem com os pais, né, é uma relação... Eu até postei hoje um trechinho de uma parte que fez muito sentido para mim. Eu, como psicanalista, eu sigo a linha do Winnicott, né, e ele fala muito, né, sobre isso, sobre a mãe suficientemente boa. Então, a gente vai ligando esses pontos, né, vai voltando, depois vai avançando. E, inclusive, a minha filha também, ela se interessou muito. Nós tivemos a oportunidade, nessas últimas 2 segundas-feiras, viajar, porque ela está ingressando na faculdade, morando em uma outra cidade, aí eu estou ajudando ela a fazer essa transição, e o tempo de viagem, mais ou menos 1h30. Então, para onde eu vou, o livro vai junto. E aí a gente começou a ler o livro juntas, né? E ela começou a conectar muitas coisas mesmo. Inclusive, ela faz acompanhamento psiquiátrico, inclusive, nesses últimos 10 dias, ela foi na revisão do psiquiatra e ela falou para mim, mãe, eu recebi o meu diagnóstico, toda feliz, né? Porque os adolescentes são assim, eles querem um nome, eles querem um rótulo, e isso é bem complicado, né? A gente sabe que é complexo, porque eles estão na fase de desenvolvimento, então não tem como a gente taxar um adolescente de algo assim tão, né? E eu falei, nossa, e aí? Qual que é o teu diagnóstico? Ela falou, TAG. Aí eu falei, tá. Ansiedade? Sim, ansiedade, a ansiedade você tem, eu já sabia disso. Não é novidade. E agora? E aí? O que que a gente vai fazer? Então, assim, hoje eu tenho 47 anos, né? E, assim, o quanto a minha vida teria sido diferente se aos 19 anos eu tivesse contato com um livro como esse. Então, eu acho, assim, de suma importância ela se interessar, né, pelo livro, a Maria Inês entrando novamente, ela se interessar pelo livro. E aí, nossa, torcer para que faça sentido para ela, ela consiga ultrapassar essas dificuldades, né, que já são peculiares da própria idade, e óbvio, a gente não pode descartar, né, que haja um diagnóstico, né? Então, é cuidar, né? Enfim, obrigada, Fabiana. Quem foi? Adriana. Vou até aproveitar aí esse gancho que você trouxe, né, assim, da sua filha, fazer leitura e tudo mais, e essa questão do trauma, daquela frase que eu até coloquei lá no grupo do WhatsApp, né? De muitas maneiras, curar traumas é semelhante a escrever um poema. Ambos exigem palavras, a imagem e o momento certos, porque às vezes a coisa chega antes e ela não se consolida. Então, às vezes, não basta só a informação, tem outros elementos que precisam chegar. E da minha leitura inicial, né, o que eu destaco é essa coisa que ele vem trazendo de que como que é essa percepção de que traumas anteriores à nossa própria existência nessa vida,
né, ligadas, conectadas a nossos antepassados, como é que ela fica viva, de algum modo, dentro da gente. E como que hoje a neurociência, o avanço da tecnologia, torna possível a gente já até conseguir enxergar alguns marcadores desses traumas. Então, como se a gente precisasse, né? O homem com a síndrome de São Tomé, preciso ver para crer, não basta a minha experiência do outro. Então, isso chama muito a minha atenção. Eu, particularmente, tive uma experiência com as constelações familiares, onde eu vi a conexão de um trauma gerado na minha linhagem paterna, com a minha bisavó, de uma história que eu nem tinha conhecimento e que, por ser levantada em uma sessão da constelação, eu pude confirmar os fatos posteriormente com meu pai, com outras pessoas da família, e como que aquilo estava impactando a minha própria vida, né? Então, eu fiquei assim, não é possível, né? E é possível que isso aconteça. E, assim, tem essa questão que você trouxe do rótulo, né? Mas tem também, por outro lado, né, Lani, quando a gente descobre o nome ou a razão de ser daquilo que a gente carrega, isso é o início da cura, porque é quando a gente consegue nomear, seja uma enfermidade, seja um incômodo, um sentimento, a gente pode começar a trabalhar em cima daquilo dali, e é um trabalho que vai muito mais além do nosso próprio pensamento, que envolve as nossas energias, que envolve tanta coisa que nem a gente não conseguiu mapear ainda, né? Totalmente. Então, assim, eu vim me interessando pelas constelações há um tempo, tentei muito até fazer a constelação para uma pessoa muito querida, a Fabiana falou aí, trouxe o caso, né, de suicídio na família. Nós aqui passamos por um trauma muito recente da minha afilhada, aos 21 anos, se suicidou no início do ano, e a gente vem buscando informações, né, porque a gente vai recolhendo coisas do nosso próprio sistema familiar e que a gente vê que tem coisas conectadas para trás, né? Tem coisas que está, de alguma forma, tangenciando e impactando a vida. Não é só aquela fase intrauterina em diante, sabe? Então, assim, hoje já é possível a gente ver, né? Não fosse até por outros caminhos espirituais, vamos dizer assim, mas a própria ciência está trazendo como que isso está marcado no nosso próprio corpo físico através dos nossos genes, né? Então, isso aí eu acho que a leitura é super interessante, acho que vai ajudar demais a gente a clarear esse horizonte para curar, né? E para encontrar um caminho de cura para essas nossas dores, porque em razão de trauma e de dor, a questão é a gente transcender, né? É a gente entender para seguir, aprender e seguir adiante, né? Isso. Só adquirir o conhecimento sem transcender não faz muito sentido. Não. É aprender com o que a gente está vendo, né? O que a gente está enxergando. O autor fala, né, nos capítulos adiante, sobre essa questão de você meio que assim trazer para a consciência. Quando você traz algo para a consciência e você vê, é como se seu cérebro, o nosso cérebro, né, uma máquina, né, muito poderosa para o bem e para o mal, porque a gente tem essa coisa de garantir a nossa vida, né, está sempre procurando, né, procurando, e às vezes você anda em círculos e você não chega a lugar algum. Então, quando você, né, é como se fosse assim, uma grande coxa de retalhos. Quando você vai começando a iluminar determinados pontos, parece que você sente aquele, sabe, o cérebro descansa um pouco, né? Mesmo que ainda fique buscando respostas, mas a gente sente meio que um alívio, né? Aquilo perde meio que o efeito. E até mesmo como terapeuta, psicanalista, a gente sente muito isso na clínica, né? Quando o seu paciente, ele consegue encarar algo, descobrir algo, desvendar algo, aquela angústia diminui, né? Aquela dor diminui, e ele vai conseguir fazer outras ligações, né? Isso é importantíssimo. O livro também, ele oferece, né,
que também é bem bacana, né? Essas orientações, né? De como você identificar, de como você enfrentar. Ele não traz, assim, é um livro diferenciado no sentido que, às vezes, o título fala sobre cura, é como se fosse uma pílula mágica, né? Às vezes você compra e pensando assim, poxa, isso aqui vai realmente trazer a cura para mim, mas ele traz de uma forma tão sutil, né? Essa possibilidade, mas explicando sobre como fazer essa trajetória para que você encontre meio que essas respostas e esse início, né, esse processo de cura, a como enfrentar determinados padrões que vêm, né, de outras gerações. E aí a própria pessoa vai buscar, né, se desvendar cada vez mais e trazer as soluções, né, para essas questões emocionais que estão ali meio que enraizadas, muitas vezes, né, na forma de comportamentos. Porque às vezes a gente só se comporta de tal maneira e os outros, às vezes, é quem tem aquele impacto, né? Porque às vezes o nosso comportamento causa um extremo, né, desconforto nos outros e a gente está ali meio que no piloto automático, agindo de forma inconsciente, a gente não consegue se avaliar e saber os porquês, né, que agimos dessa ou daquela maneira. É bem bacana também porque ele incentiva, né, que é algo que eu já estou fazendo por coincidência, ele incentiva o leitor a aprofundar na árvore genealógica, a você buscar saber quais são suas raízes, né? Eu há um ano atrás, né, junto com uma tia minha, que conhece, assim, a família mais a fundo, irmã da minha mãe, a gente começou a desenhar a nossa árvore genealógica. Hoje ela já tem mais de, acho que tem umas 900 pessoas, mais de 200, 300 famílias. E eu fiquei sabendo, assim, de coisas bem impressionantes sobre gerações não tão distantes, né? Como, por exemplo, do meu bisavô, a forma como ele casou, como que ele conheceu a minha bisavó, que na época tinha guerra, e eles foram criados por padres e madres, enfim, assim, nossa, eu não tinha noção. Então, o autor ele também traz isso, né? A gente poder estar examinando essas histórias, né? Isso também acho que vai fazer um grande sentido, e que, de repente, acabam sendo pistas, né? Para a gente estar desvendando aí. Alguém mais ia falar sobre esse primeiro momento? Quem foi? Eu gostaria de fazer uma pontuação, Sim. porque esse assunto, esse tema, não é um tema recente. E eu gosto muito de ler, né? Então, assim, eu não sou da área de psicologia, eu não sou formado em administração e pedagogia, mas eu gosto muito de ler livros de psicologia. E, por coincidência, eu até deixo aqui com vocês, ó, tem um escritor britânico chamado Robert Lang, R.D. Lang. Na década de 70, esse livro aqui chama A Política da Família. Eu tenho uns 4 livros dele. Ele já vem tratando essa correlação de pessoas, de crianças ou de pessoas com algum problema familiar, eles já tinham achado essa correlação de que um bisavô, ou alguém da família, até que já tinha morrido, que não tinha correlação nenhuma na vida da pessoa, que essa criança não tinha contato, que ela tinha um padrão muito parecido a essa pessoa. Então, assim, isso na década de 70 já era verificado, só que, assim, sem uma... Pelo que me parece, esse livro, Não Começou com Você, ele já traz respostas. Ele é um livro não só sobre essa ramificação, mas, assim, já é uma resposta de, assim, como que a gente cura isso, que eu acho muito interessante. Já é um pouco a parte prática. Mas na década de 70 já tinha esses estudos, tem alguma coisa que se correlaciona entre familiares, entre pessoas, e a gente não sabe explicar muito por quê, mas um menino de 5 anos de idade está fazendo a mesma coisa do que o bisavô que morreu há 10, 15 anos atrás. Então, isso eu acho muito interessante, porque já é uma corrente que já vem, eu acho que isso é um trabalho acumulado, sabe?
Isso é um trabalho acumulado. E assim, de um modo assim, vamos falar assim, mais assim, científico, no sentido assim, da ciência bem básica, não tem muita explicação, sabe? Num modo assim, da ciência racional, não tem muito, é uma coisa que vai um pouco mais para o lado holístico, um lado mais espiritual, uma explicação que foge àquela visão científica tradicional. Aí que está o mistério da questão, né? Por que certos comportamentos se continuam? E eu acho muito bacana a explicação dele. Ele escreve, ele é uma pessoa, esse autor, né? O Mark Ward, ele escreve assim, eu achei a forma dele escrever muito assim, como se estivesse falando. Eu gosto do escritor que tem essa fala mais prática, sabe? De não ser muito complicado. E ele conta um caso pessoal dele super assim, foi marcante na vida dele. Então eu só li as primeiras páginas, né? Que é só a introdução que era para a gente ler. Mas é muito interessante mesmo, porque ele está contando uma vivência pessoal, né? Então é só isso mesmo, e essa questão de buscar, né? Ser o buscador, né? Que estava buscando uma resposta e viu que estava ligado à família. Eu não sei quanto a vocês, mas assim, eu particularmente, eu acho que, por exemplo, às vezes eu sou uma pessoa de uma família pequena, e eu não tenho relação com muitas pessoas na minha família, mas assim, eu sonho muito, toda hora eu estou sonhando com gente da minha família, sabe? Falo, gente, eu não tenho contato com a pessoa, por que eu sonho com ela? Deve ter alguma correlação aí, sabe? E essas correlações normalmente são sempre muito fortes, né? Então a gente tem que buscar, tem que querer compreender mesmo. Era isso, gente. Bacana, bacana isso. Posso contribuir? Só dando um adendo, né, no que... É Igor, né? Igor. O que o Igor falou, na verdade, né, Freud já trazia isso, né? Lá no livro mesmo, no capítulo 1, bem no começo ali, ele já vai falar sobre isso, né? Que ele estudava aí a compulsão à repetição, isso há muitos anos atrás, né? Então, assim, logo que Freud começou, né? Freud é científico, né? E fora isso que Freud traz, tem ali na continuidade também do livro, né? A outra... não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas eu já ouvi falar estudando a PNL também, né? Estudando a PNL, sobre o Bruce Lipton, que ele trabalhava, é um biólogo que trabalhava as células, e ele vai trazer nesse livro ele também, que ele também, há muitos anos atrás, começou a estudar, quer dizer, mas ainda na década aí nossa, né, de 80 por aí, ele começou a estudar isso, né, que faz parte do nosso DNA também, né? E assim, voltando ali para a introdução, né, e de novo contemplando o que o Igor trouxe, o que me chama a atenção é mesmo essas voltas que a gente dá, né? Que a gente vai buscar muito. E aí eu peço licença para falar isso, né, sobre a psicanálise, não querendo julgar a psicanálise, que é linda também, mas que às vezes é dado, né, assim, eu trazendo a sardinha para mim, né, mas que a gente dá essas voltas no mundo querendo achar muitas, procurar por muitas questões, né, só que se a gente olhar para dentro de casa, literalmente, né, vai estar tudo ali, né? Vai estar ali que se apresenta. E foi o que a introdução já nos mostrou, né? Que todos os traumas, todas as dores, né? E foi esse momento que ele fez, que teve que aí procurar Buda, procurar, né, várias outras coisas para se encontrar, deixou a família, deixou a esposa, deixou o negócio, tudo para ele tentar se encontrar. E num belo dia, né, precisou de uma fala, quer dizer, de 2 vezes, né, ou 3 vezes, se eu não me engano, foi a mesma fala do Buda que falou para ele se tocar. Não, peraí, então eu preciso voltar para o meu lar, né, e fazer as pazes com os meus pais para minha vida fluir. E foi aí que começou a fluir a vida dele, né? E é isso que eu acho, assim, muito grandioso, né? Porque é sofrido, né? Eu também tenho meus casos com meus pais, né? Mesmo sendo consteladora, mas por que não, né? Bert Helly, com 95 anos, constelou a mãe dele, então, né? Quem sou eu na fila do pão para não passar por essas situações, sou ser humano.
Mas eu entendo assim que nesse mundo, né, da fenomenologia, que é um estudo da psicologia que traz todo esse campo, né, também, traz isso, né, o quanto que a gente honra nossos pais, nossos familiares, nossos ancestrais, e tudo isso é por amor, né? Então, até os nossos traumas mais sofridos, caso de suicídio, enfim, tudo mais, é só por amar esse nosso sistema, né? Por amar isso que nos passou. E quando a gente toma consciência disso, é que eu vejo que vem para, né? Que vem a libertação, né? Que vem a cura. Então é isso. Estou empolgadíssima com o livro. Obrigada, Mariana. Fez todo sentido seus comentários. Posso, Lani? Pode sim, Mari. Então, eu também só li a introdução. E contribuindo com as sugestões para quem tiver a curiosidade avançar em outras leituras, eu ia mesmo citar o Bruce Lipton, né? Ele é vivo ainda, e daí é legal, se quiser procurar no YouTube, tem aulas dele, sabe? Palestras, e ele vai elaborar o conceito da epigenética, né? E é citado aqui na introdução, a epigenética, que vai demonstrar, e aí o legal do Lipton é que ele fala também com uma linguagem super acessível, e a gente, assim, com os conhecimentos de biologia e bioquímica do ensino médio, a gente consegue acompanhar o raciocínio dele e para chegar a compreender que sim, trazemos mais informações para além do tom da nossa pele, por um exemplo, né? Gravados ali no nosso código genético, e sim, também somos capazes de reprogramar isso. Esse é o pulo do gato. E aí o que acho para mim que me chamou mais atenção na introdução é isso. É preciso olhar para a questão, né? Porque a ideia de que é rompendo que a gente consegue avançar é equivocada, né? O aprofundamento, o encontro é ter a coragem de se voltar e olhar de novo, e mais uma vez, né? Para avançar, né? Para ir tirando as camadinhas, igual a cebola, né? Tirando uma camadinha de cada vez, para conseguir chegar no cerne da questão. E isso foi o que ficou para mim, assim, dessa introdução. Acredito que vai tocar em nós, assim, pareceu já, né? Toda essa leitura o tempo todo, né? E, bom, não é fácil. Eu sinto muito pelas perdas que cada um de nós do grupo vivenciou, de modo recente ou não. Desejo que o nosso convívio contribua para os nossos processos de cura. Desejo profundamente. E trago, assim, para contribuir com nossas reflexões a partir da leitura do livro, que se tem uma coisa difícil para um brasileiro ou para uma brasileira, é conseguir mapear a sua origem, né? Porque somos um povo de origem negligenciada, né? Um povo de história de apagamento, né? A gente tem muitos de nós que eu digo, nossos ancestrais, que ou que chegaram aqui e tiveram seus nomes trocados, ou que já estavam aqui, fazem parte da nossa construção, e a gente não sabe quem foram, porque foram exterminados, né? Somos majoritariamente história de famílias que passaram por violências graves, né? Mais distante ou mais aproximado. Então, que bom poder contar com vocês nessa jornada para mexer nessas feridas, viu?
Desejo que a gente siga assim, pertinho uns dos outros, e que a gente não caia todo mundo ao mesmo tempo, que sempre tenha um movimento da gente conseguir nos sustentar para seguir em frente. Muito obrigada pela presença. Bom, para selar suas palavras aí, né? Logo na primeira página fala, né? Em tempos de escuridão, o olho começa a enxergar. Às vezes, Caio, eu estou lá no grupo, e aí eu vejo que o grupo tem 31 pessoas, e aí, de repente, eu sempre falo isso, né? Cada um tem seu tempo. A gente consegue interagir com 5%, 10%, mas ao despertar, né, as pessoas têm esse despertar, e eu vejo esse fluxo intenso que nós temos de rotina, né, de tarefa, de acumular mais coisas para fazer, assim, todo mundo, né, no seu próprio tempo. Mas é algo bem positivo a gente estar aqui juntos, reunidos, né? Eu espero que, assim como nas outras edições, essas pessoas que se envolvem, né, que estão presentes, né, elas continuem até o final desses nossos 12 encontros, né? Na última edição, nós conseguimos ficar juntinhas até o final, e, enfim, é uma maravilha. Outra coisa que eu gostaria de falar sobre o livro é que ele também destaca a importância da gente perdoar, né, que tem a ver com a constelação familiar também, e liberar, perdoar para liberar esse fardo que muitas vezes a gente acaba arrastando por conta desses traumas, né, dos nossos antepassados. Isso, nossa, é gigante, é de grande valia, né, você conseguir fazer as pazes. Eu, por exemplo, como filha de pais separados, desde os meus 3 anos e meio, vivi uma vida muito complicada com meu pai, relativamente boa com a minha mãe, porque ela sempre foi muito presente, mas também tinha as dificuldades dela, as limitações dela, e, portanto, de certa maneira, acho que até mesmo por desconhecer, né, o quão traumático seria algumas questões que ela trazia para a gente, que afastava a gente do nosso pai, né? Eu e meu irmão somos só um casal. E aí, quando eu me dei conta disso, eu consegui, já na vida adulta, né, fazer as pazes com meu pai. Meu pai faleceu aos 90 anos, na pandemia, e veio aquela sensação de alívio, né? Então, quando o autor traz essa proposta, né, dessa questão de perdoar, eu acho assim de suma importância, né? E se interessando por essas questões familiares, né? Eu também acabei repetindo o mesmo padrão, separei do pai da minha filha, ela tinha 3 anos e meio, e, como eu havia falado, ela se interessa muito por buscar essa cura, né, desses traumas. Ela já até chegou para mim perguntando: mãe, será que eu consigo quebrar esse padrão? Ela tem um namoradinho há 2 anos, em março fez 2 anos, e ela às vezes me liga e pergunta: mãe, a senhora acha que eu vou casar com José? A senhora acha que eu vou ser uma família com ele até o final? A senhora acha que a gente se ama mesmo? Será que... Então, são muitas coisas que a própria criança ou adolescente, de forma inconsciente, né, vai percebendo, né, e vai despertando. E eu fico muito feliz, principalmente por ela se interessar, né,
de realmente fazer diferença, para conseguir fluir na vida de uma forma, digamos assim, melhor que eu, no sentido de repetir esses padrões. Bom, outra coisa importante é que é um livro que desperta muito o interesse, né, de profissionais também. Todos nós aqui, de alguma maneira, a gente está buscando esse conhecimento, a gente está tentando trazer os nossos aprendizados, né, para o nosso trabalho. Então, eu acho que também curar aquilo que está em nós, cuidar da gente, para que a gente consiga cuidar melhor, né, dos nossos clientes, pacientes, né, pessoas próximas também, faz uma grande diferença. O que mais? Eu acho que é isso. Alguém mais quer falar? Tem Marinês entrou, está nos ouvindo, acho que sim, consegue falar. Boa noite. Clica novamente aí. Pronto. Seja Que bem. bom que eu consegui entrar. Que Talvez alegria. algum problema aqui no ligar, no som, mas depois deu tudo certo. Estou muito feliz de estar no grupo, é um prazer muito grande. Sinto não ter. Eu entrei no início, mas como eu não consegui, muitos falaram e eu não consegui ouvi-los. Mas é um tema que me agrada muito. Acredito ser um tema muito atual, porque nós estamos vivendo hoje num momento de muita individualidade, e ao mesmo tempo muita separação. Hoje, o tema, o movimento família, ele mudou muito o conceito de família, né? Hoje nós temos vários modelos de família. Então, trabalhar com nossas crianças, com os adolescentes e adultos, é muito significativo ter esse conhecimento da, da importância do conceito de família no nosso DNA. Eu sou consteladora, trabalho nesta área e venho de uma prática há quase 30 anos dentro dessa área, e eu percebo, Lani, o quanto os nossos sintomas, as nossas questões estão ligadas ao nosso modelo familiar. A nossa história de vida vem da nossa infância, vem da história que recebemos dos nossos pais, né? O Bert fala muito bem sobre isso, de tudo aquilo que não foi visto, não foi falado, tudo aquilo que ficou escondido. Então, no nosso inconsciente, Jung já falava disso, nós trazemos isso em nós. Então, quando um profissional olha para uma criança, olha para um adolescente, ele não pode olhar o sintoma em si, mas ele tem que olhar onde essa criança, ou esse adolescente, ou esse adulto está inserido, porque é ali que inicia a história dele. Então, eu acho que ter escolhido esse livro, estar nesse grupo, me parece um grupo que está iniciando com um número significativo de profissionais. Acredito que vai ser muito importante. Vamos aproveitar bastante a experiência de cada um. Quero aprender muito com vocês. Obrigada por estar aqui. Obrigada, Inês. Muito bem-vinda. Vamos sim partilhar muitas coisas. Bom, vamos então agora para essa introdução, né? Essa pequena introdução. O livro, ele não é muito assim, com muitas páginas, os capítulos não são tão longos, né? Mas eu percebo que a cada parágrafo, às vezes, tem uma frase curta que diz muito. E se eu pudesse, assim, eu sempre uso um marca-texto. Então, praticamente, dá vontade de você sair marcando o livro inteiro. Eu vou começar falando sobre as partes que eu marquei, né, que me chamaram mais atenção. Logo na primeira página, né, quando fala assim: a dor nem sempre se dissipa sozinha ou diminui com o tempo.
mesmo que a pessoa que sofreu o trauma original tenha morrido, mesmo que sua história esteja submersa em anos de silêncio, os fragmentos da experiência, da memória, da sensação corporal podem sobreviver, como se o passado reemergisse nas mentes e nos corpos daqueles que vivem no presente para encontrar resolução. Então, tem várias coisas que o livro traz, que é uma intuição que eu já tinha, mas que eu nunca li em canto nenhum e eu nunca aprendi. Como isso que vem muito forte, né, da vida intrauterina, dessa sensação de desintegração que o bebê tem quando ele nasce, dele. É óbvio que todos nós temos essa capacidade de se reintegrar, né? Isso é o que faz o grande sentido para a nossa vida, né? Essa capacidade que todos nós temos, né? Mas, como a Marinês falou, né? Esse ambiente ao qual a gente está inserido, quanto ele contribui, né? Para o bem ou para o mal, né? E a gente sabe que grande parte do adoecimento do indivíduo vem da convivência familiar, né? E, às vezes, eu sempre que eu faço uma palestra, né, com adolescentes, eu sempre procuro trazer isso para eles, porque às vezes hoje, até mesmo a linguagem, né, o autor também fala sobre linguagem, sobre palavras que a gente repete na vida adulta, né, que isso tem muito a ver com esse passado. Eu sempre procuro trazer para eles de que antes, né, de você ver seu pai, né, hoje eles chamam assim, minha mãe é tóxica, meu pai é abusivo, mas assim, é olhar para o seu pai, para a sua mãe, como indivíduos, né? Procurar saber o que você sabe sobre a história, né? A infância dos seus pais. O que você conhece, sabe? Porque muitas vezes as famílias, elas não têm esse diálogo. E as gerações de hoje, às vezes, eles também não se interessam para esmiuçar, né? Assim, são cada vez mais, né, os modelos que a gente começa a observar, a própria tecnologia, o avanço, a enxurrada de informações que não cessam, que não param, que, né, a cada dia é como se você entre um mês, uma semana, você já está desatualizado, você fica observando a Play Store do seu celular, todos os dias chegam atualizações dos seus apps, e se você não atualizar o seu app, daqui a um mês ele para de funcionar, porque você não atualizou. Então, isso é uma coisa, assim, muito avassaladora para a gente. E a gente está nesse meio, nesse bolo, e a gente vai. Então, estar aqui, né, é como se a gente tivesse anos-luz à frente de muitas e muitas pessoas, né, que não buscam esse conhecimento, né, que só vivem como se fosse assim, apagando incêndios, né? Então, como profissionais, é nossa responsabilidade, né, a cada paciente que chega à nossa frente, cada pessoa, eu sempre peço muito iluminação, nossa, que eu possa ser um ser, sei lá, uma palavra que saia da minha boca e que de repente faça sentido para aquela pessoa, que ajude aquela pessoa. Então, outra coisa que eu observei é que o livro também tem uma forma poética em muitas coisas, né? Eu até fiz uma postagem hoje, quando fala sobre a mãe, eu acho assim, a forma que ele escreve, né? Como o Igor mesmo falou, a simplicidade, né? Isso nos chama também. Alguém quer comentar algum trecho específico que chamou a atenção?
Tá todo mundo concentrado. E aí, assim, eu gosto muito dessa coisa do exercício. Às vezes eu fico preocupada se eu não vou sobrecarregar vocês com tanta escrita, mas que dá vontade, dá, né? Mas eu vou tentar me conter, né? Eu até aqui uma parte grifada na página 3 que fala, né? Eu me perguntava por que concedia tanto poder aos meus pensamentos, né? O autor traz para a gente, falando um pouco sobre o problema que ele teve com a visão, né? E aí o caminho que ele precisou trilhar para tentar entender o que estava acontecendo. Eu achei brilhante a história dele, né? Como ele vivenciou esse processo. E aí a gente fica pensando, né? O quanto que a gente dá voz para os nossos pensamentos. Né? Eu não sei quem se identificou também com essa mesma frase, né? Outra parte que também eu grifei aqui na página 4, onde fala sobre... Trouxe uma palavrinha nova para mim, né? Em comum. Essa questão do despercebê-lo, né? Onde ele fala, na época, eu não compreendia que quando tentamos resistir a um sentimento doloroso, muitas vezes prolongamos a própria dor que nos esforçamos em evitar. Uma receita para o sofrimento contínuo. Também há algo na ação de procurar que nos impossibilita de chegar ao que buscamos. O olhar constante para fora de nós mesmos pode nos impedir de saber quando acertamos o alvo. É possível que algo valioso esteja acontecendo dentro de nós, mas, se não estivermos atentos, podemos despercebê-lo. Ou seja, o quanto a nossa mente é barulhenta, o quanto a gente precisa de aterrar, né, no momento presente. Ainda hoje eu estava conversando com meu companheiro, meu marido, e a gente falou sobre algo que para mim seria importante que fosse hoje. E ele falou, não, depois a gente faz. Não, depois a gente... Sabe, às vezes é uma acomodação, uma zona de conforto, né? Eu falei baixinho para ele, né? Eu falei, olha, a nossa vida está acontecendo agora. Não é depois. É agora. Então, eu acredito que a leitura também vai trazer esse sentimento da gente entender que a nossa vida é agora. Não é do ontem, não é do depois. É agora. Né? Igor. Lani, só completando isso que você falou, que assim, nossos pensamentos, não só a força que nós damos aos nossos pensamentos, né, como o fato da gente sempre se identificar muito com eles, né, da gente não ter essa capacidade de separar, que o processo meditativo, né, que eles falam meditação, esse lado é da gente separar e observar o pensamento não como algo meu. E, ao mesmo tempo, ele fala no livro também de como os nossos pensamentos podem ser autodestrutivos, né? Como os nossos pensamentos podem ser extremamente negativos. Se eu me identifico muito com esses pensamentos, eu não sei separá-los de mim, e eles ainda assim são autodestrutivos, imagina o caos que gera, né? Então, é muito importante saber separar esses pensamentos. Aí eu acho que é a questão do livro. Eu acho que o livro vai explicar um pouco como limpar esses, né, esses padrões que ficam e que se mantêm. Porque mantém mesmo, gente. Assim, mais uma vez, eu não sou terapeuta, não sou psicoterapeuta, mas, assim, às vezes uma forma que a nossa mãe falou, gente, tem um negócio que, assim, desde pequeno minha mãe falava que eu não podia andar descalço no chão. Não anda descalço, menino, não anda descalço. Até hoje, eu tenho essa mania de andar com a ponta do pé. Quando eu estou andando num lugar frio, eu falo, isso é lá de quando eu era pequeno. Minha mãe falava, não anda descalço, menino. Esse padrão fica dentro da gente. É um negócio impressionante. Então, assim, imagina isso que vai rodando, né,
Então, eu só queria complementar essa observação, Lana. Faz todo um sentido, total, completo. Isso é bem grave, eu não sei se eu consigo reparar mais isso, sabe, assim, com minha filha, porque apesar da gente ser os extremos opostos, né, eu sou extremamente organizada, ela é extremamente bagunceira. Há uns 2 anos atrás, nós praticamente éramos meio que inimigas, né, porque a gente não se dava, ela não atendia às minhas vontades e vice-versa. E era um caos a nossa relação. Então, isso mudou muito, 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 muito. Hoje nós somos parceiras, amigas. E porque cada uma está respeitando. Às vezes eu falo, Carol, se eu tivesse que me autodiagnosticar, com certeza eu tenho toque. Aí, aí ela, manhã, eu tenho déficit de atenção, porque eu não consigo, sabe, fazer. Ela não consegue gerenciar praticamente. Só que por eu, aí o meu marido fala assim, você é a mãe helicóptero. Você está sempre sobrevoando, está sempre dando tudo muito pronto na mão dela. Só que eu às vezes, eu não me vejo nessa posição e eu nem dou tudo o que a Carol precisa. Mas, observando os voos que ela começa a dar, eu sinto que Carol vai ser igual a mim. E eu tenho medo disso. Porque eu não me acho assim, que eu seja uma pessoa saudável, sabe? Assim, porque ela tem que, sei lá, ela tem que extrair o melhor de mim, não pegar os meus pontos negativos e levar para a vida adulta dela e talvez, sabe, assim, quando ela tiver os filhos dela, ela continuar fazendo a mesma coisa. Porque minha mãe, ó, nunca tomei banho de chuva. Porque minha mãe falava, se tomar banho de chuva, você vai pegar um resfriado. E eu era louca, às vezes os pirralhos da rua, eles desciam naquela chuva pesada. Não tem aquela parte que fica no acostamento entre a calçada? Ali, às vezes, fazia uma cachoeira. Os meninos desciam naquela cachoeira ali, eu ficava olhando da janela, assim, meu Deus do céu, como eu queria estar ali naquela folia. E eu não conseguia, a mãe falava, se você pegar chuva à tarde, ó, só o cheiro da terra molhada já vai lhe dar uma dor de garganta muito grande. E o pior que isso acontecia. Se a gente pegasse um pinguinho de chuva, com certeza no outro dia você estava no antibiótico. E não só isso, a questão é tipo, vai lavar a mão, sabe? Dinheiro é sujo, dinheiro é isso, dinheiro é aquilo. Enfim, são as crenças, né? Mas, Maria Inês, fala. É muito interessante o que você está se posicionando, do que você acabou de ler aqui no livro, que diz assim: quando tentamos resistir a um sentimento doloroso, muitas vezes prolongamos a própria dor que nos esforçamos em evitar. Então, isso é muito interessante o que você está dizendo, porque os nossos pais, antes de serem pais, eles são homem e mulher. Como homem e mulher, eles são imperfeitos como nós mesmos. Mas como homem e mulher, eles para nós têm uma função materna e função paterna. Então, ao olhar nessa função materna e paterna, eles são perfeitos, porque eles nos deram a vida. Então, quando ele fala aqui que a gente recorda da nossa infância, dos nossos sofrimentos, das nossas dores, de não pisar no chão, de não tomar, não molhar na chuva, hoje a gente pode fazer isso. Hoje a gente pode entrar na chuva, hoje a gente pode pôr o pé no barro. Então, o importante não é resistir, que ele diz aqui, a um sentimento doloroso, mas é não evitá-lo, é deixar que ele venha, é deixar que ele se faça, porque a gente vai curando, fazendo. É assim que a gente cura essa criança ferida, essa dificuldade que ele tinha com a vista de olhar, de enxergar, de ver, né? Ele vai entrar na família aí falando sobre isso. Então, eu acho bonito essas colocações que nós temos da nossa criança ferida.
da nossa menina medrosa, né? Da nossa menina sofrida, da nossa adolescente decepcionada. É fazer diferente agora, porque agora a gente cresceu e a gente toma conta dessa criança. Então, quando você coloca isso, vai tomar banho de chuva, vai colocar o pé no chão, Igor. É muito legal isso. A gente agora pode fazer. Né? Então, o livro traz essa mensagem de não resistir ao sofrimento. Sim, sim. Por isso que eu falei, né, que frases pequenas têm um sentido gigante. E eu acredito que quando a gente, se puder ler o livro pela segunda vez, isso vai tomar um corpo diferente, né? Diante do que você trouxe, né, concatenando a ideia, né, com essa passagem, eu fico imaginando que a gente vive, assim, existem as fronteiras, né? Hoje nós estamos aqui nesse grupo e eu acredito que porque a gente vivenciou experiências, né, que nos trouxeram até aqui, porque a gente se permitiu ir buscar e ir compreendendo, né? É bom ver, assim como fala a frase lá no início, em tempos de escuridão o olho começa a enxergar, né? Porque a gente se depara com a dor e você quer, de alguma forma, curar, né? Hoje, quando eu mencionei o exemplo daquilo que eu começo a perceber que, às vezes, a Carol, ela repete coisas minhas e que ela mesma repreendia. Que ela chegava e falava, ó, o filho, eu acho que é a pessoa mais eficaz para trazer as nossas sombras. Eu vejo isso diariamente, porque eles não têm papo na língua quando eles querem falar uma verdade. Simplesmente ela chega e ela fala aquela verdade sem se importar muito com o estrago que ela vai, né? E isso tem um grande valor, né? Para um pai, para uma mãe, mesmo experimentando e às vezes tendo vontade de torcer o pescoço do filho, mas eles nos colocam diante dessa dor. Então, a minha preocupação é ela extrair aquilo que realmente vai fazer sentido para a vida dela, né? Eu, por exemplo, hoje, eu diria para você que talvez eu não estaria pronta para pegar chuva à tarde, porque eu iria ficar pensando realmente, meu Deus, será que eu vou pegar um resfriado? Se a gente não tiver esse despertar, quebrar essa fronteira, é como se fosse uma fronteira, uma películazinha fina que nos separa. Digamos que essa película seja essa crença, né? Mas que se você procurar romper, então hoje para mim eu tenho mais clareza sobre isso, hein? E não vai ser só sobre a chuva, né? Vai ser sobre outras coisas também. Pode falar, Adriana. É porque nesse aspecto que me parece assim, a gente carrega um pouco essa coisa de não decepcionar os pais da gente, né? Então a gente segue naquela coisa de fazer o que mamãe falava. E isso que a Marinês trouxe é muito bacana, porque eu já me pego hoje fazendo várias coisas que eu escutava que eu não podia e que eu não gostava. Até eu descobri que sim, eu gosto. E quem não gostava era minha mãe, não eu. E está tudo bem. Então, é muito bacana essa possibilidade de descobrir. E veja que a gente está só falando desse plano aqui, né? De pai e mãe. Imagina a gente for Vai olhar muito além. para trás. Vai muito além. A fila está enorme lá para trás. Muito. E a gente, de repente, está carregando um sentido, uma dor, né, de um antepassado nosso, sem se dar conta, inconsciente, né, achando que a minha mãe sempre colocou na cabeça da gente que a gente não gostava de animais.
Até que eu tive que parar e pensar, mas isso é incoerente. Você contava a história, eu não sabia nem falar cachorro, e eu queria abraçar todos que eu via na rua, tem alguma coisa aí que é sua, que não é minha. Eu, criança, eu já gostava. Né? Então, são as mínimas coisas, né? Porque a pessoa cresceu com aquele conceito ali. E é muito bacana, acho que a gente vai fazer ainda descobertas muito bacanas por aqui. Eu vejo essa questão realmente do despertar, sabe? Assim, nossa, tem que fazer e começar a trabalhar com as listas, né? Eu sempre falo, gente, faz listas, sabe? Vai criando várias colunas com muitas listas e anotando. Olá, estou doida para começar os exercícios da escrita, porque quando a gente começa a escrever, Começa que a negócio escrever, vai... vem muita coisa, vem muita coisa. Vem muita clareza para a gente. Vem muita clareza, pois é. Eu leio, eu penso assim, aqui daria um exercício, mas aí assim, posso sobrecarregar, porque senão o grupo não vai andar, sabe? As pessoas vão começar a se apavorar e eu não quero isso. Eu marquei também na página 5. E engraçado é que à medida que eu estou lendo, né, eu vou vendo coisas importantes e vou marcando. Aí quando eu olho, eu falo assim, oxe, ainda é a página 5, ainda é a 6, tem muito mais pela frente. Marquei essa parte que fala assim, na página 5. Minha vez chegou. A minha expectativa era que o mestre reconhecesse minha dedicação. Em vez disso, ele olhou através de mim e viu o que eu não conseguia. Vá para casa, disse. Vá para casa e ligue para sua mãe e seu pai. Ou seja, gente, esse vínculo é muito forte. É muito forte. E a gente, assim, realmente precisa ir para casa e fazer essa ligação de alguma maneira, né? No fim das contas, tudo em nossa vida nos leva a algum lugar. Na página 6, eu marquei essa frase, ela também me tocou, né? O que isso significa? Que, óbvio, a nossa vida ela é cheia de escolhas. A gente faz escolhas. Nem sempre as nossas escolhas elas são tão assertivas, né? Porque nós somos esse ser, imaginação. E essa imaginação gera expectativa, né? Nós temos ilusões, e é bom viver com as ilusões. É bom a gente ter ilusões, porque eu acho que o que nos faz sonhar são as ilusões. Eu acho que à medida que a pessoa vai amadurecendo, envelhecendo, a maturidade, às vezes, eu vejo assim, tem algumas desvantagens, porque você perde essa ilusão. É como se você... não acredito, não. Oi? Posso falar? Posso falar? Eu também acho que não, quero ouvir a Não, Maria. deixa eu só concluir. Deixa eu só Pelo concluir essa contrário. parte. Assim, não totalmente 100%, mas, tipo, assim, um exemplo prático. No sentido de que nós precisamos de presumir, a gente vive presumindo, a gente presume as coisas, e aí você escolhe evitar ou não. Quando você é jovem e tem ilusões, você muitas vezes se joga, você se permite. É nesse aspecto que eu estou falando. Quando você ganha essa maturidade e ganha um know-how, né, e fica expert em determinadas coisas, você já sabe o princípio, o meio e o fim. Então, é como se você se desiludisse. Por isso que, muitas vezes, quando eu atendo jovens, eu sempre falo assim, não queima as etapas. Vive cada etapa. Uma vez eu me deparei com uma adolescente que ela passou numa faculdade e ela estava terminando, ela estava no 2º ano do ensino médio. E os pais não estavam apoiando ela de jeito nenhum para ela ir para essa faculdade nova. E, óbvio, eu não estava lá para dizer o que ela iria ou não fazer, né? E eu fui fazendo perguntas. E, no final das contas, ela veio muito agradecida para mim, porque ela falou, Lani, na nossa conversa, você me trouxe tanta clareza, porque se eu resolvesse ir para aquela faculdade no meu 2º ano, né, do ensino médio,
eu iria para a vida adulta sem ter possibilidade de voltar. Eu iria estar queimando uma etapa, e hoje eu já reencontro essa pessoa, cursando uma outra coisa, uma área completamente diferente do que ela queria, ou seja, ela viveu o que ela tinha que viver no tempo certo, e está muito feliz. E hoje ela super agradeceu, ela falou, se a gente não tivesse tido aquela conversa, da minha mãe eu não aceitava, que era a mesma coisa. Era como se fosse a mãe a inimiga. Mas, quando chegou para mim, ela conseguiu ver isso. Então, quando eu falo isso, é que é bom, às vezes, a gente ainda manter essa ilusão, para que a gente também se jogue, sabe? Mas pode falar, Maria Inês. Era isso que eu ia comentar. Eu vou falar daquilo que eu vivo. Eu me considero uma pessoa adulta, adulta no sentido de idade, mas a minha cabeça, o meu pensar é de menina, porque o tempo na maturidade, ele não existe. Ele existe na parte física, mas ele não existe na parte psicológica, emocional, espiritual, intelectual. Você continua a mesma coisa. Estar velho não é perder a ilusão, pelo contrário, é ganhar a ilusão. Porque você olha para você e você se sente, você se conhece, e você começa a olhar a sua vida no aqui e no agora. Porque nós vivemos da nossa história. A nossa história, ela nos traz marcas. E às vezes a gente passa uma vida remoendo aquelas histórias. Ou se não vivemos das expectativas do que nós vamos fazer amanhã. E nós deixamos de viver o agora, o momento presente. E é no momento presente, é na entrega na vida, naquilo que a vida flui, é que nós aprendemos a ter ilusão. Porque às vezes a gente quer segurar com as mãos aquilo que não é nosso, aquilo que não é para nós. E quantas vezes a gente erra, perde, porque a gente não sentiu aquilo que queria fazer, ou aquilo que optava em fazer, ou correr atrás da ilusão. Então, eu acho que agora a ilusão ela é mais sólida, ela é mais forte, ela é mais verdadeira, porque ela não está pautada na história de vida do passado e nem na expectativa do futuro, mas no momento presente. O que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer agora? E sempre eu posso fazer aquilo que a minha menina gosta de fazer, independente do que o físico está demonstrando que é, a idade que tem. Então, eu penso que a vida é assim. É um carrossel o tempo todo, em qualquer idade. Tá? Então, a ilusão não está na juventude e nem tampouco numa idade mais. Sim. Né, que ainda tem ilusões. Eu estudo até hoje, eu adoro estudar, eu adoro ler, adoro passear. Então, eu acho que é um modo de vida. Não é a idade. O tempo não existe, é um modo de vida. Sim. Obrigada, Inês. Sim, a maturidade, né? Ela é para ser vivida, né? Dessa maneira. Eu imagino que você tenha vivido as suas experiências, né? Com os pés, né? No chão, no sentido de fazer suas escolhas, de honrar, né, os seus valores, as suas crenças, de vivenciar essas etapas. Porém, o que eu observo também é que nem sempre as pessoas, né, hoje, por exemplo, eu tenho me deparado muito com pessoas que têm 40 anos, mas com sintomas de adolescente. É como se essa faixa etária, né, da adolescência, ela tem cada vez mais se prolongado para uma idade que, na verdade, está... Né? Então, é como se fosse um despertar. Infelizmente, não acontece, né, para todos, né, como a gente
vivencia. Hoje também eu procuro sempre agradar essa criança, né? Essa criança que, apesar dos pesares, né? Das dificuldades, dos traumas, né? Dos impasses da vida, hoje isso não é uma coisa que está muito distante, é uma coisa bem recente, sabe? Assim, há poucos anos atrás eu vim descobrindo nessa jornada e tenho nutrido isso, buscado, né? E eu espero avançar, né? Chegar a outras idades, né? Construindo aí essa mesma sensatez, né? Que, por exemplo, você tem, que você traz para a gente, eu acredito que a gente vai aprender muito aqui, com todas as experiências, né, de cada uma. Rosália levantou a mão. Para abrir um pouco também esse tema que ela falou da ilusão. Eu Sim. também, assim, porque às vezes a gente traz muito para ser iludida, aquela imaturidade, você fica divagando. E essa ilusão que ela trouxe foi linda, porque é aquela coisa da utopia, de você ter aquele encantamento, de você de trazer, jogar lá para acreditar e ir naquele caminho, que aquilo também pode ser daquele jeito, não de uma maneira iludida, mas de uma maneira encantada, sabe? Não, olha, hoje eu tenho bagagem, eu sei me organizar, eu sei dar um passo para trás, porque, na verdade, acho que assim, esse conceito mais superficial da ilusão é aquela coisa iludida, sabe? Meio da incerteza. Então, eu achei bonito também esse jeito como ela Como se a ilusão abordou. fosse uma inexperiência. É uma coisa meio jogada, Sim. sabe? Assim, joga um dado. Não, Sim, você é mais uma coisa da utopia. Você quer chegar lá, não precisa, não necessariamente vai chegar. Vai ter o percurso, vai ter os percalços, mas assim, você tem um foco. E essa ilusão, nesse conceito que acho que ela colocou, me inspirou isso, dizer, nossa, é verdade, acho que independente. Eu tenho 60, vou fazer 62 anos e sou muito encantada. Não posso fazer. Assim, também não tem esse peso do Cronos. Eu tenho um peso mais do Kairos, que é o tempo da experiência, esse tempo oportuno, que te dá aquele encantamento, aquela motivação, sabe? Eu já tenho mais bagagem, tudo bem, posso voltar para trás, se eu caio, eu levanto. E isso é muito bom na maturidade. É um bônus que a gente tem, eu acho, que já passou por várias situações e que a gente se permite. Também, se não for desse jeito, eu experimentei, tá tudo bem. Então, achei bacana essa luz que ela deu. Achei bacana também, achei bacana isso que você complementou, porque a impressão que me deu quando a Lani falou, né, e voltou para a Inês, eu acho que ficou aquela coisa da ilusão, né, quando você trouxe, da pessoa que já não tem esse olhar de encantamento para a vida, no sentido de que eu já sei o que é o presente, eu já sei o que é o passado e não tem mais ilusão com o futuro. Essa pessoa, na verdade, me parece que ela está vivendo mais a dor do passado, de uma experiência que ela ficou ali no trauma, que é o tema do próprio livro, né? E a gente não consegue avançar, porque se a gente cai num trauma e a gente não busca formas de encontrar uma saída para ele, né? Se a gente não busca recursos para transcender aquela dor que a gente vivenciou, aquela dificuldade, aí a gente está presa num lugar. E aí, nesse sentido, é que pode perder, eu acho, essa ilusão que você trouxe, Lani, que é assim, o que mais que tem, né? Não tem mais nada. E a maturidade, ela não está conectada só com o Cronos, com o tempo, né? A maturidade não está conectada com isso. Pode ser a maturidade biológica, mas se a gente for falar de uma maturidade mais ampla, né? Eu vou dizer até consciencial, que vai englobar as nossas emoções, né? Muito mais do que só a nossa fisiologia, vamos dizer, né? A nossa espiritualidade também está nessa maturidade. O tempo, acho que tem a agregar quem está nessa busca, como você trouxe no início, do desenvolvimento constante. Né? Então, e o desenvolvimento constante não é só a leitura do que eu trago de fora para dentro, mas da gente estar se conhecendo cada vez mais e poder, nesse autoconhecimento, transcender as coisas que a gente pode
fazer, redescobrindo a cada dia no momento presente que eu posso fazer algo que eu não tinha imaginado ainda, até dançar na chuva, entendeu? Eu acho que vai nesse sentido. Eu acho Então, interessante, a você que está, eu acho interessante, Lani, se me permite falar, desde quando eu entrei para estudar e fazer o trabalho em constelação, eu tinha minha mãe ainda presente. Para vocês que têm mãe presente ainda, eu tinha muitos traumas, muitos medos, muitas inseguranças, muitas dúvidas, muitas raivas. E eu comecei um dia a olhar para minha mãe e comecei a contar para ela alguns fatos, não relatando que eu tinha ficado aborrecida com aquilo quando criança, mas relatando algumas histórias. E a minha mãe, então, falava, nossa, eu lembro disso. E aí ela contava o fato dela. Quando ela contava a história, eu falava, nossa, eu dei um significado para essa história, eu carrego essa dor dentro de mim, não tem nada a ver. Então, isso me ajudou muito a ressignificar a minha idade de hoje. Porque eu percebi que o significado que eu dei para aquilo que era dela me prejudicou à toa, sem necessidade nenhuma, não precisava me prejudicar. Então, eu fui me ressignificando com o próprio diálogo que eu tive, tanto com a minha mãe quanto com meu pai. Então, eu acho, hoje eu não tenho nenhum dos dois, mas eu tenho eles tão internalizados dentro de mim como uma força propulsora que eu não me sinto sem ilusão, entendeu? E eu acho que isso foi muito significativo. Eu tive a oportunidade Bacana. de ver. Deixa eu até contar uma coisa que aconteceu essa semana. Você vê como a gente, às vezes, não vê, né, os pais da gente, essa coisa da gente não poder brincar, não andar com o pé no chão e não sei o quê. E aí, falando com meus pais essa semana, né, eu ligo todos os dias para eles, estou longe deles. E aí a gente estava bem alguma coisa do assunto da gente brincando, como era quando eu brincava, criança. Ela falou, Deus me livre, a gente morria de medo que vocês ficassem doentes, porque se ficassem doentes, eles tinham poucos recursos, moravam longe de onde podia levar no hospital. Então, era aquele pânico, se ficar doente com uma febre de noite, como que a gente vai fazer? Então, e o meu pai era bem isso, pé no chão, não, vai começar a tossir. Meu pai entrava em pânico, coitado. Então, olha por que era, né? Não é porque ele não estava querendo que a gente brincasse, não fizesse barulho, não é porque a gente tinha que ficar igual uma santinha, é porque eles tinham medo que a gente ficasse doente, né? Então, é isso aí. É bem bacana essa coisa da gente. É muito legal isso. Isso foi muito significativo na minha vida. Ressignificar com a presença deles aquilo que eu dei significado da minha história. Foi muito bom. Bacana. Obrigada, Aline. Bom, gente, o que eu sinto é que os aprendizados eram gigantescos, sabe? Então, depois que a fala da Rosália, né? A Maria Inês falou, depois a Rosália. O que veio para mim muito forte é que, assim, óbvio, a gente tem a nossa vida, né? E aí vem essa questão da maturidade. Então, eu chego à conclusão de que tanto a gente pode amadurecer com esses aspectos positivos, né? De manter essa ilusão no sentido, né? De coisa boa, de coisa positiva, sabe? Assim, aquela coisa que traz o sonho, enfim. Como também tem essa questão, né, de você ir para essa maturidade, mas com esse aspecto negativo. E, às vezes, a gente se depara muito com isso no nosso dia a dia. Por que eu sempre tive essa visão, né, de que amadurecer dessa forma não é bom? Tipo, sei lá, tem uma pessoa que teve uma experiência ou várias experiências com viagem, um exemplo. Pronto, eu tenho uma tia que ela não suporta mais viajar em grupo, porque quando ela era jovem, ela viajava muitas excursões e sempre as excursões acabavam dando desentendimentos, ela não tinha experiências muito boas, e aí, recentemente, a família sugeriu, né, uma viagem em família.
E ela foi a primeira a levantar a bandeirinha e dizer assim, não vou de jeito nenhum, Deus que me defenda, já sei como é que é viagem, vai dar briga, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter... Não, e todo mundo, os sobrinhos, não, tia, olha, a gente vai, foram, sabe, assim, falar sobre os aspectos positivos de reunir a família, de trazer experiências, por exemplo, daquele tio, já com uma certa idade, que nunca foi na praia, de trazer experiências novas e tal. Então, assim, poxa, e ela, eu me lembro ainda quando eu era jovem, ela era uma pessoa, sabe, que ela adorava viajar. E aí eu acho que essas experiências não foram tão boas, né? Então, poxa, que pena, Viu? né? Foi direto nisso que eu falei, quer dizer, a pessoa ficou presa numa história do passado. Exatamente. Ela fica presa na história do passado, né? E aí ela não está vivendo, não está aproveitando as oportunidades que o presente coloca na Que o frente. presente Né? oferece, ela não consegue, por mais que os sobrinhos falavam, sabe, assim, das coisas bacanas que a gente poderia viver nessa viagem, ela não se abria. Então, é meio que assim, perdeu a ilusão. Eu tenho certeza que se ela mantivesse a ilusão gostosa, que é a Maria Inês conseguiu manter até hoje, certamente ela iria se permitir a, sabe, embarcar numa viagem maravilhosa. Enfim, eu acho que tem isso, sabe? Esse aspecto positivo ou não, né? Do amadurecimento e que independe dessa coisa, assim, sabe? Enfim, vamos... O nosso livro na página 11 tem uma colocação do autor que eu acho que vale a pena a gente ler nesse momento. O que Vamos você ler. acha? Vamos... Pode ler? Pode? Olha, diz assim: de muitas maneiras, curar traumas é semelhante a escrever um poema. Quando esses elementos se alinham, algo significativo e sensorial é desencadeado. É o que a gente está falando aí, da tia. Aqui, ó, tudo marcado, a mesma página. Não é mesmo? Ó? É, sim. Então, curar as nossas feridas é semelhante a escrever um poema. Olha que coisa mais linda! A vida nos presenteia a cada segundo e a gente fica olhando para trás e segurando o peso nas costas. Aí vem a artrose, vem a dor no ciático, a dor não sei aonde, né? Vem tudo entorta. Exatamente. Sem necessidade. Muito bom mesmo. Eu, inclusive, nessa página, eu marquei do início até esse parágrafo aí, porque eu achei assim... É bom mesmo. Também gostei dessa página. Tem outras coisas marcadas também. É muito boa essa página. Muito, muito. Igor? Pessoal, prometo não demorar, mas assim, a gente já pensou quantas vezes a gente já usou a palavra trauma? Quantas vezes a gente vai usar a palavra potencialidade também, sabe? E eu sou muito grato às potencialidades que eu tive dos meus pais, sabe? E penso que, assim, que esse livro pode ajudar, assim, a questão do livro pode nos ajudar a trabalhar as curas, os padrões mentais negativos, mas também eu vejo muitas potencialidades que me foram trazidas pelos meus pais. Seja hoje eu tenho meu estúdio de música, né? Que eu aprendi isso foi com os meus pais sempre foram muito musicais. Então, assim, a gente também não pode, eu acho que isso é um pouco que a nossa, eu sou ruim de mexer com esse programa, gente, que a nossa colega aqui do grupo estava trazendo, Do Sartre? a Marinês, que está aqui, Tá. né, de olhar para a gente poder equilibrar esses polos, né? Eu acho que a gente não pode deixar de falar de trauma, mas a gente também tem que olhar as potencialidades, né? A gente tem que poder trabalhar os traumas, sim, mas assim tem muita coisa na nossa vida que a gente deve muito também, né? Aos nossos pais, até aquilo que nos foi ensinado ao inverso, como não devia ser. Eu ouvi uma frase essa semana tão bacana que fala o seguinte: você é mais do que aquilo que fizeram com você, é o que você fez com aquilo que fizeram com você, sabe? Eu acho que a Mariana acabou de escrever isso antes dela sair, que ela colocou aqui que era do Sartre. Não importa o que aconteceu com você, mas importa o que você faz daquilo que fizeram de você. Uai,
Ó, gente, eu nem tinha lido. Que bacana. Sincronicidade. Então deu uma sincronicidade, porque eu lembrei dessa frase. Isso Isso. mesmo. Beleza, gente, era só isso mesmo, licença. Achei bacana também na página 7, quando ele falou assim: comecei a perceber que minha capacidade de receber o amor alheio estava relacionada à minha capacidade de receber o amor materno. Então, fica aí, ó, um exercício, né? O quanto eu estive ou estou, né, disponível para receber esse amor. Lá na página 9, quando fala-se de coisas poéticas, né? Às vezes o coração precisa se partir para se abrir. Essa frase me pegou de jeito que eu acho que eu vou até pedir para Mariana Chequete, que saiu, que ela faça uma ilustração dessa frase. Vocês já pensaram? O coração da gente se partindo para poder se abrir? É um processo assim de muita dor, né? Mais embaixo ele fala: as palavras sozinho, incapaz e arruinado, os sentimentos que as acompanhavam estavam finalmente perdendo o poder de me desorientar. Eu estava ganhando uma nova vida e minha relação renovada com meus pais era uma grande parte disso. Então, é um processo que, assim como o Igor falou, né, de ressaltar as coisas boas, positivas, né, isso naturalmente vai estar, é um combo que vai se incluindo em tudo isso que a gente vai vivenciar, do início ao fim. Vamos ter essa possibilidade, né? Na página 11, como eu falei, né, eu tinha marcado desde o início, onde começa: embora alguns teóricos postulem que a linguagem desaparece durante o trauma, porque ele fala, né, ele até explica o que acontece no nosso cérebro diante de um trauma vivenciado. A gente fica sem palavras. Por que o cérebro faz isso? Para nos proteger de, por exemplo, a pessoa surtar. Porque, às vezes, o trauma ele é tão pesado. Sabe, pronto, quando eu estou secando o meu cabelo, o meu aparelho secador, ele chega numa determinada temperatura e ele para. Quando eu comecei a utilizar, eu achava que ele tinha queimado. Depois foi que alguém falou para mim: nada. É porque ele tem um dispositivo que aí, quando a temperatura atinge um determinado ponto, para ele não queimar, ele desliga. E aí você precisa ficar, eu boto ele na frente do ventilador, aí ele vai esfriando e eu consigo usar novamente. Então, a gente perde a fala diante do trauma, justamente porque existe essa intenção, né, de proteção mesmo. E aí essas palavras vão para onde? Eu fico me perguntando, né? Elas precisam sair de alguma forma, de alguma maneira, e às vezes a gente acaba colocando elas, né, da pior forma possível, com o próprio adoecimento. Sim, Marinês. Desculpa. Não, eu não quero falar nada, não. É meu gatinho que está aqui na coisa e eu apertei errado. Desculpa. Tudo bem. Bom, minha última marcação, né, foi onde fala também na página 11. Não é por acaso que considero a linguagem uma ferramenta potente de cura. Desde sempre, ela tem sido minha professora, minha maneira de organizar e compreender o mundo. Escrevo poesia desde a adolescência e largo tudo, bem, quase tudo, quando o impulso de linguagem urgente insiste em romper. Sei que do outro lado dessa entrega há insights que de outra forma não seriam acessíveis. No meu próprio processo foi essencial identificar as palavras, né? Aí ele repete: sozinho, incapaz e arruinado. Então, eu sei que a gente, hoje, de imediato, a gente não vai ter quais são essas palavras que nós temos, né? Enraizadas de alguma maneira no nosso discurso que a gente fala e nem percebe, né?
esses pensamentos que nos chegam, né, que muitas vezes são fortuitos, mas que a gente não sabe ainda identificar, né? Então, talvez, a partir de agora, a gente já começa a ter, né, esse desejo de perceber, né, quais são as palavras que nos representam. Alguém mais quer falar? Eu acho que a gente já tem 2 horas de encontro. Vai ficar, né? Para quem vai assistir na reprise, tem que fazer uma maratona, vai ter que maratonar. Vamos para o final. Quem mais quer falar? Para a gente ir finalizando. Mônica não falou nada. Kênia. Estou caladinha aqui, só Tá. prestando atenção. Uma esponjinha, né? Só absorvendo. Mas está escrevendo, que eu estou percebendo aí. Eu acho que vai sair um caderno cheinho. Kênia. Estou sem o livro, então só observando. Ah, mas seu livro vai chegar logo, logo. Gente, eu tenho... Alguém me enviou o PDF traduzido, não é assim ao pé da letra, foge um pouco do contexto, mas quem tivesse um livro, né, quiser o PDF, também pode me pedir, que eu envio. Mais alguém? Então, acho que não, né? Gente, é isso. Eu ia compartilhar aqui o PDF do caderno de exercício, mas eu acho que não vai ser necessário. Eu não sei se vocês se adiantaram e fizeram os exercícios, mas antes da gente partir, né, para o nosso próximo encontro, que será no dia, acho que é dia 28 ou dia 29, sexta-feira. Dia 28. Não. Aqui é agosto. Julho. Dia 30, é? 28, é dia 28. É dia 28? Gente, É. meu... 28 de julho, sexta-feira. Pronto, dia 28. Isso, ok. Então, é assim, a minha preocupação é não acumular, sabe? Não, procurar não acumular. O que eu recomendo? Reservar um pouco do dia. Os capítulos não são muito extensos, então dá para a gente, com tranquilidade, ir lendo. Eu estou fazendo assim, eu estou lendo uma página ou duas, sabe, assim, num momento do dia que está mais calmo. Aí eu vou marcando, aí de repente eu vou pontuando alguma coisa que eu acho interessante. Quando eu vejo algo que de repente seja significativo, trazer um exercício, aí eu vou criando. Vai ser, eu acho que, bem mais suave do que a edição anterior, que muitas vezes os cards eu não dava conta, então eu achei mais prático criar o PDF já com todos os exercícios, que aí já recebe tudo de uma vez, e eu estou me antecipando para a gente andar no mesmo ritmo. Enfim, para mim vai ser muito profundo. Ok? A gente vai ficando por aqui. Boa noite. Gratidão. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa Muito noite. bom. Ok. Boa noite, pessoal. Até o próximo.